Gênesis 48. Nós vamos meditar nesse capítulo hoje à noite. Mas antes vamos orar ao Senhor. Pai Santo e amado, muito obrigado, Deus, por estarmos na Tua presença. Nós te agradecemos, Senhor. Somos gratos a Ti porque antes de nós chegarmos aqui neste lugar, o Senhor já estava. E nós nos alegramos em estarmos na Tua presença. Nós nos alegramos em estarmos na Tua casa de oração, Senhor. E que o Senhor coloque essa urgência nos nossos corações, de estar buscando sempre a Tua face, de estar, Senhor, em nome de Jesus, clamando a Ti. Não existe outro, Pai, a quem nós devamos buscar, senão o Senhor. E por isso nós estamos diante da Tua presença. Muito obrigado, ó Pai. Obrigado por cada agradecimento e pedido de oração que foi feito aqui nesse lugar. Nós entregamos todos em Tuas mãos. O Senhor é um Deus poderoso, que tem o controle da história. Tu tens o controle das nossas vidas, Tu tens o controle de todas as coisas. E nós confiamos no Senhor. Nos ensina a descansar, ó Pai, em Ti. Aumente a nossa fé, ó Deus, para que nós lembremos a cada dia, ó Pai, que não são as nossas vontades que são realizadas, não são as nossas vontades que devem estar em primeiro lugar nas nossas vidas, mas que nós precisamos aprender sempre a nos submeter à Tua vontade. É a Tua vontade, ó Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável, porque Tu és perfeito, Senhor. Em Ti não há sombra de variação, não há mentira. Tu és um Deus em que nós podemos confiar. E nós Te agradecemos, porque Tu és o nosso porto seguro. Nós Te louvamos, ó Deus, porque nós temos em quem nos achegar e depositar toda a nossa confiança. E derramar o nosso coração diante da Tua presença, sabendo que o Senhor nos ouve, ó Pai. Quão maravilhoso é reconhecer isso, ó Deus. Um Deus tão grande, um Deus transcendente, um Deus todo-poderoso, que ouve a oração dos Teus servos pecadores, ó Pai. Obrigado pela Tua graça e misericórdia, Senhor, por nós. Obrigado pelo Teu cuidado, Senhor, nas nossas vidas. Obrigado porque certamente o Senhor tem cuidado de nós. E nada tem nos faltado, Senhor. Não tem nos faltado, Senhor, aquilo que é necessário, Pai, para a nossa sobrevivência. Não tem faltado para nós, ó Pai, a Tua presença. E que nós possamos sempre Te buscar, sabendo que Tu és uma fonte inesgotável, ó Deus. Que nós não venhamos colocar os nossos corações e as nossas esperanças nas coisas deste mundo que são passageiras. Que nós não venhamos colocar, ó Pai, as riquezas deste mundo, essas coisas supérfluas como a nossa âncora, mas que nós possamos estar firmados no Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos nessa hora, ó Pai, pedindo para que o Teu Espírito Santo nos abençoe e nos ajude na compreensão da Tua palavra, ó Pai, em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor. Livra-nos de toda distração, ó Pai, e que nós possamos tirar aplicações da Tua palavra para as nossas vidas, e que Teu Espírito Santo sempre nos ajude a andar em conformidade com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Gênesis 48, vamos fazer a leitura dos 10 primeiros versículos e depois a gente finaliza o capítulo. A palavra do Senhor diz: passadas estas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo a seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que José teu filho vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse:
Eis que te farei fecundo, e te multiplicarei, e te tornarei multidão de povos, e à tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Mas a tua descendência, que gerarás depois deles, será tua, segundo o nome de um de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu com pesar Raquel na terra de Canaã. No caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, sepultei-a ali no caminho de Efrata, que é Belém. Tendo Israel visto os filhos de José, disse: quem são estes? Respondeu a José, a seu pai: são meus filhos, que Deus me deu aqui. Faze-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. A gente viu na última quarta-feira que Jacó, ele vem da cidade de Canaã para habitar ali na região do Egito, e foi dada uma terra para Jacó e sua família para que eles pudessem cuidar dos gados, né? Eles eram uma família que tinham muito gado e havia uma sequidão naquela terra, né? Na maioria da parte da terra do Egito, mas uma terra que ainda tinha alimento para o gado foi dado a Jacó e a sua família. E aí nós vimos, né, que o faraó deu aquela terra para os parentes de José, e eles foram abençoados ali naquela terra. Depois, a fome se agravou na terra, José foi levantado para ajudar a população, o dinheiro de todo mundo se acabou, porque ninguém tinha mais dinheiro para comprar alimento, e as pessoas começaram a dar os seus gados para o faraó, né, para José, em troca de alimento. E depois que acabou o dinheiro, que acabou o gado, que eles não tinham mais nada para dar, eles deram as suas terras para José, e depois eles se deram como escravos em troca de alimento. E aí José, ele utiliza, né, toda a terra daquele povo passou a pertencer ao faraó. José deixa cada um que era dono da sua terra na própria terra, e eles agora poderiam cultivar a terra, e tudo aquilo que eles plantassem, 20% daquilo que eles plantassem, eles teriam que pagar como imposto para o faraó, como um imposto por o faraó estar permitindo eles utilizarem a terra. E o restante, né, os 80% restantes, eles poderiam se alimentar, né, alimentar a sua família e também negociar entre eles, para que eles pudessem sobreviver. E no final, a gente viu que Jacó, ele chama José e faz um acordo. Jacó estava ali na terra do Egito, mas ele não queria ser enterrado ali, se ele morresse. Jacó já era avançado em idade, e Jacó fazia esse acordo com José. Se eu morrer, por favor, não me enterre aqui, eu quero ser enterrado na terra de Canaã com os meus pais. Jacó estava firme na promessa que Deus tinha feito, e ele queria ser enterrado na terra que Deus tinha prometido por herança a ele. E aí agora entra no capítulo 48, a gente vê que passa-se mais um tempo, e José agora está doente, mais avançado ainda em idade. Jacó já está cego, ele não pode ver bem, está avançado em idade. E José, quando fica sabendo que o seu pai está enfermo, José vai visitá-lo, na terra de Gósen, que foi a terra que foi dada ao seu pai. E ali eles têm uma conversa, entre pai e filho. José, se lembrem que ele esteve durante muito tempo distante do seu pai, por causa de toda a história que aconteceu com ele, por ter sido vendido como escravo pelos seus irmãos.
há muitos anos atrás, e José acabou na terra do Egito, e lá Deus honrou o seu servo, e agora José, como autoridade, né, visita o seu pai, e eles têm uma longa conversa. A gente vê que Jacó, ele se preocupa no final da sua vida com o enterro que ele gostaria de ter, o lugar que ele gostaria de ser enterrado, e agora é o momento dele ter uma conversa com seu filho José. E geralmente, né, muitas vezes quando as pessoas estão no final da vida e eles começam a conversar sobre a vida, os idosos gostam muito de falar, né, de se lamentar das coisas difíceis da vida, de como a vida foi difícil, e dar lições de moral, né, para os que vão ficar. E eles começam a contar as experiências de vida que eles tiveram. Mas Jacó, ele chama o seu filho José, não para se lamentar da vida difícil que ele teve, mas Jacó, ele chama José para eles terem uma conversa sobre a pessoa de Deus. Jacó chama José para falar daquilo que Deus tem como promessa para a família dele, para o povo que Deus escolheu como seu povo, e é isso que eles conversam. E o versículo 3 começa a falar sobre isso. Jacó falando: Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou, e me disse: eis que te farei fecundo e te multiplicarei, e te tornarei multidão de povos, e a tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Jacó sabia ali que ele estava no final da vida, estava próximo de morrer, mas ele precisava deixar a promessa de Deus firmada no coração dos seus filhos, para que eles permanecessem andando nos caminhos do Senhor, para que a promessa de Deus fosse cumprida na vida de seus filhos. Isso nos ensina como pais a fazermos as mesmas coisas com os nossos filhos. Nós como pais, nós temos conhecimento da palavra de Deus, né, e nós precisamos passar isso para os nossos filhos. Nós precisamos passar para os nossos filhos tudo aquilo que o Senhor já nos abençoou durante a nossa vida, né, com a sua palavra, com milagres, com os cuidados de Deus para as nossas vidas, e nós precisamos passar isso para os nossos filhos. Isso é uma herança espiritual que nós podemos entregar aos nossos filhos. Muitas vezes, como pais, nós nos preocupamos com o bem-estar dos nossos filhos. Quando nós morrermos, o que é que nós vamos deixar para os nossos filhos? E aí o que nós vemos nos nossos dias são pais lutando para deixar uma conta bancária gorda para os seus filhos, os pais correndo de um lado para o outro para deixar imóveis para os seus filhos, para deixar uma herança para que seu filho não passe necessidade quando os seus pais morrerem. Mas muito mais importante do que essas questões materiais, aquilo que nós podemos deixar de melhor para os nossos filhos, são herança espiritual. É ensinar aos nossos filhos que muito mais do que as coisas deste mundo que são passageiras e têm os seus dias contados, nós precisamos incutir no coração dos nossos filhos as verdades espirituais que permanecerão eternamente no coração dos nossos filhos. E são essas verdades que farão os nossos filhos amarem ao Senhor. São essas verdades que farão os nossos filhos conhecer a Deus e desejar, fazer com que os nossos filhos desejem andar com o Senhor. Primeiro, porque os nossos filhos viram a nossa vida como exemplo, quando andávamos com Deus, de tudo aquilo que Deus fazia nas nossas vidas, como servos do Senhor, e nós transmitimos essa herança espiritual para os nossos filhos. E no final de tudo, são essas heranças que importam, porque elas permanecerão perpetuamente no coração dos nossos filhos. Quando nós colocamos isso no coração deles, nós podemos morrer tranquilos, sabendo que ninguém vai arrebatar aquelas verdades dos seus corações. Ainda que um dia eles desejem se afastar dos caminhos do Senhor, ainda que eles não desejem andar nos caminhos, mas nós fizemos a nossa parte como pais.
nós incutimos a palavra do Senhor nos seus corações. E nós fomos exemplos, enquanto estávamos vivos, para os nossos filhos de servos de Deus. E Jacó, ele estava ali chamando o seu filho José para contar sobre as promessas de Deus. Certamente Jacó já tinha feito isso com seus outros filhos quando estavam em Canaã. Mas talvez ele não tivesse tido essa oportunidade com José, porque José cresceu distante da sua família. Mas Deus agora estava dando uma oportunidade ao seu servo Jacó de se sentar com o seu querido filho, para lembrar a ele, incutir no coração de José as promessas que Deus tinha feito para a sua família, para o seu povo. E tem uma coisa, José, como filho de Jacó, ele tem parte na herança, né, que Deus vai dar à família de Jacó. Mas o que é que Jacó faz? Sabendo de José como autoridade ali no Egito, e que José certamente não sairia dali, né, para voltar para Canaã. Jacó, eu creio que, movido por Deus, ele chama o seu filho José e ele faz promessas, né, de adoção dos seus netos como filhos para ele. Isso aí que diz no versículo 5. Agora, pois, os teus 2 filhos, né, Manassés e Efraim, que foram os 2 filhos que José teve, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse ao Egito, são meus. Jacó, ali como patriarca, ele está adotando como filho os seus netos, os filhos de José, para que de alguma maneira José tenha herança na parte de Deus, né, na promessa que Deus fez para a sua família. Então Jacó, ele adota ali Manassés e Efraim. Nisso tudo a gente vai vendo o controle de Deus na história, né? E quando a gente vai mais para frente, quando a gente vai ver no livro de Josué, ali entre os capítulos 17 ao capítulo 20, mais ou menos, Deus distribuindo a terra por herança, né, as 12 tribos de Israel, a gente vê que 2 nomes de 2 das tribos é justamente Manassés e Efraim. A gente não vê tribo de José, a tribo de José não existe, mas José estava representado nas pessoas de Manassés e Efraim, né? A gente sabe que apesar de Levi ser uma tribo, né, Levi era um dos filhos de Jacó, a gente sabe que Levi foi separada como uma tribo, mas Deus não deu herança para a tribo de Levi. Então, os levitas não tinham herança, eles não tinham terra, eles não podiam trabalhar. Então, eles eram uma tribo, um povo separado para o serviço de Deus. E por isso que todas as outras tribos tinham a responsabilidade de sustentar os levitas. Então, no tempo das 12 tribos de Israel, os dízimos serviam para isso, para o sustento da casa do Senhor e para o sustento dos levitas, porque eles foram proibidos por Deus de trabalhar, e Deus também não deu terra a eles como herança. Então, as outras tribos sustentavam a tribo de Levi. E tem também a questão, né, de Simeão. A tribo de Simeão acabou se juntando à tribo de Judá. A herança que Deus deu à terra de Judá foi tão grande que Deus colocou a tribo de Simeão no meio deles para que eles repartissem ali a terra juntos. Isso está em Josué no capítulo 19. E aí a gente vê que essa atitude de Jacó, de adotar os seus netos como filhos para eles terem parte na herança, a gente vê, né, o plano de Deus nesse acontecimento lá no futuro. Deus já tinha, né, esse plano de colocar o nome das 12 tribos, né, 2 tribos seriam o nome dos filhos de José, Manassés e Efraim. E Jacó, ele toma os seus netos como filhos dele. Então, essa é a conversa que Jacó tem com José, passando para ele todas as promessas de Deus para aquela família.
A partir do verso 11, a gente vê que no verso 8, Jacó percebe que tem duas pessoas ali junto com José, mas ele não está enxergando muito bem, aí pergunta, aí José diz, são os meus filhos, e Jacó pede para que os seus netos cheguem perto. E aí, no versículo 10 diz que José pôs fê-lo chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. E a partir do verso 11, a palavra continua. Então disse Israel a José, eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante de sua face. Depois, tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-lo chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. A gente vê que na família de Jacó isso sempre aconteceu, não é? Isso sempre acontece. Desde Abraão. Quem é o filho mais velho de Abraão? Ismael. Mas Ismael era o filho da promessa? Isaac veio depois. A promessa foi perpetuada na vida de quem? De Isaac, que não era o mais velho. Os filhos de Isaac, Jacó e Esaú. Quem era o mais velho? Esaú. Quem recebeu a bênção de primogênito? Jacó recebe a bênção de primogênito. E agora chega diante de Jacó, ele sem enxergar, chega à frente de Jacó, Efraim, que era o mais novo, e Manassés, que era o mais velho. Mas Jacó, ele cruza o braço, e ele bota a mão direita sobre a cabeça do mais novo e o abençoa como primogênito, né? A gente vê Deus no controle da história. Às vezes, né, é aquilo que a gente fala, né? Deus sempre trabalha de uma forma que a gente não compreende. Se a bênção dobrada é do primogênito, e o primogênito é o que nasceu primeiro, mas Deus faz da maneira que Ele quer. Deus abençoa o mais novo e coloca ele como primogênito, e os planos de Deus continuam ocorrendo, mesmo acontecendo de uma maneira que a gente nunca imaginou que fosse acontecer. Então acontece com os filhos de Abraão, acontece com os filhos de Isaac, e agora Jacó, na hora de abençoar os seus netos, também inverte a primogenitura. Ele coloca o mais moço como primogênito e o abençoa. Verso 15. E abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes. Seja nele chamado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. O servo de Deus estava abençoando os seus netos, e a bênção que Jacó estava derramando sobre os seus netos aconteceu no futuro. Ele não estava vivo para ver a bênção que ele tinha derramado sobre os seus netos, que agora passam a ser seus filhos, né? Como por adoção. Ele não estava vivo para ver as bênçãos sendo derramadas sobre os seus netos, mas Deus garantiu as bênçãos. E nós precisamos também ter isso como uma lição para as nossas vidas. Nós precisamos aprender a abençoar os nossos filhos. E quando nós abençoamos os nossos filhos, nós precisamos descansar. Porque pode ser que todas as bênçãos que nós derramamos sobre os nossos filhos, que nós profetizamos sobre ele, nós não estejamos vivos para ver o Senhor concretizando. Mas quando abençoamos os nossos filhos, nós precisamos crer. Nós estamos apenas proferindo palavras, mas quem abençoará os nossos filhos é o próprio Deus. E Deus fará no tempo correto.
Jacó estava ali para morrer já. Ele estava já avançado em idade. Mas mesmo assim ele chama os seus netos e os abençoa. E todas as bênçãos que Deus tinha prometido a Jacó, Jacó agora derrama sobre os seus netos, dizendo que eles cresceriam em multidão no meio da terra, e eles seriam conhecidos pelo nome de Jacó, pelo nome de Isaac, pelo nome de Abraão, e assim Deus fez com Efraim e Manassés. Quando nós lembramos do nome Efraim e Manassés, nós já nos lembramos, uma das 12 tribos de Israel, netos de Jacó, bisnetos de Isaac e tataranetos de Abraão. Nós nos lembramos de toda essa sequência. E essa bênção que Jacó derrama sobre os seus netos, a gente vê que no futuro Deus abençoa e faz como o servo fez. Abençoe os seus filhos. Derrame palavra de bênção sobre eles. E saibam que no tempo certo, essas bênçãos acontecerão. O Senhor vai concretizar essas bênçãos, ainda que não estejamos vivos. Você pode morrer tranquilo, sabendo que o Senhor assim o fará. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável. E é interessante, né? José já chega na frente do seu pai, já com os filhos na posição certa. Ó, o mais velho, eu vou botar aqui, né, do meu lado esquerdo, que é o lado direito do meu pai, ele vai estender a mão direita sobre o mais velho, e o mais novo eu vou botar aqui a minha direita, que vai ficar do lado da mão esquerda de meu pai, para ele abençoar o filho. E Jacó está cego ali, ele não está vendo nada, mas na hora de abençoar, ele vai e troca as mãos. É só Deus mesmo para fazer coisas como essas, né? E José fica meio ali, peraí, o que é que está acontecendo aí? Então, vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu o sei. Ele também será um povo, também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Será que Deus estava na vida daquele homem? O homem cego, mas quem estava dirigindo ele era o próprio Deus. E nós precisamos nos lembrar sempre disso. Às vezes nós nos apegamos ao vigor da nossa vida, à nossa saúde, buscamos ter sempre a nossa saúde 100%, manter bem os nossos sentidos, mas nós precisamos nos lembrar que quem nos dirige e nos sustenta é Deus. Nós precisamos nos lembrar que mesmo, quando estivermos velhos, mesmo quando não estivermos mais com o vigor que tínhamos na juventude, nós precisamos nos lembrar que o Deus que nos sustentava durante a juventude é o mesmo Deus que continua nos sustentando na nossa velhice, é o mesmo Deus que continua nos sustentando quando a saúde vai embora, e esse Deus continua nos dirigindo, e Ele continua no controle das nossas vidas. Então nós não podemos confiar nem em nós mesmos, nem na nossa mente, nem naquilo que a gente aprendeu durante toda a nossa vida, porque no final de tudo o que importa é aquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas. E a gente vê que Deus faz um embaraço santo aqui, na vida daquela família, e Deus sempre agiu dessa forma na vida dessa família. E até na hora de Jacó, Deus faz do mesmo jeito como Deus havia feito antes, escolhendo o mais novo para receber a porção dobrada. E nós precisamos nos lembrar disso. É Deus que nos dirige. É Ele que está no controle das nossas vidas. Ainda que nos falte a saúde, ainda que nos falte a visão, ainda que nos falte
a audição, o olfato, o que quer que seja, Deus continua dirigindo as nossas vidas. E a vontade dele será feita através de nós. Sempre a vontade de Deus será feita. Versículo 20. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará voltar à terra de vossos pais. Dou-te demais que a teus irmãos um declive montanhoso, o qual tomei da mão dos amorreus, com a minha espada e com o meu arco. Ali, Jacó, ele abençoa esses seus netos, abençoa a José também, e ele dá um local, como herança ali para José, e esse local que Jacó dá como herança ali, a José, esse local, muitos estudiosos, e teólogos, estudando a história, nós vamos ver na Bíblia novamente esse local que Jacó deu aos seus filhos. É justamente o local onde o Senhor Jesus se encontra com a mulher samaritana, ali em João capítulo 4. Quando ela vai buscar água, a palavra de Deus diz que ela vai buscar água no poço de Jacó. É o nome do poço que ela vai buscar água. E é justamente esse lugar que Jacó ele dá como herança ali a José. Então a gente vê Deus no controle da história, Deus no controle de todas as coisas. Ainda que ele haja de uma maneira que para nós é difícil de compreender, nós precisamos crer que Deus está fazendo a sua vontade e a vontade dele é sempre a melhor. Nós precisamos ter sempre essa convicção. Às vezes a gente quer olhar para Deus e a gente quer compreender Deus, e isso é algo impossível de acontecer. Nunca conseguiremos compreender o nosso Deus. E é por isso que nós, como homens, devemos estar sempre em estado de adoração ao nosso Deus. Porque ao olhar para Ele, a ver a sua grandeza, a ver todo o seu poder, e perceber que nós não podemos compreendê-lo em sua totalidade, nós reconhecemos o quão pequenos somos e o quão grande Ele é, e nós nos curvamos diante dEle e o adoramos. Essa deve ser a atitude do cristão. Quando você perceber que Deus está agindo na sua vida de uma maneira que você não está entendendo nada, que parece que vai dar tudo errado, mas no seu coração tem aquela fé que não te faz desistir, aquela certeza que Deus está trabalhando, se curve diante de Deus. Adore a Ele. Só faça isso. E diga: Senhor, eu reconheço que o Senhor está agindo na minha vida, eu não estou entendendo nada, mas louvado seja o Senhor, por isso que eu não preciso entender, eu tenho que confiar. E eu sei que o Senhor está à frente da minha vida, eu sei que o Senhor controla a história, o Senhor controla toda a criação, e com a minha vida não é diferente. Louvado seja o Senhor por isso. Eu não entendo, Senhor, mas aqui estou diante do Senhor, te adorando, e faz a tua vontade na minha vida. E é assim que Deus faz, de uma maneira que a gente não entende, mas que Ele está trabalhando, Ele está nas nossas vidas. Que possamos ter essa confiança no Senhor. Que possamos ter sempre esse senso urgente nos nossos corações, de passar para as nossas futuras gerações sobre a pessoa do nosso Deus, sobre aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E muito mais do que isso, que nós mesmos sejamos um exemplo vivo para eles, para que eles sempre olhem para nós e vejam um homem e uma mulher de Deus, e eles desejem ser iguais a nós. Muitas vezes o mundo tem feito de tudo para influenciar os nossos filhos, e Satanás, ele não se cansa de fazer isso, de tentar roubar a mente dos nossos filhos,
de os nossos filhos olharem para fora e buscar alguém para ser um referencial para ele. Mas nós precisamos orar e sermos exemplos para que os nossos filhos olhem para nós e tenham a nós como referenciais. Que os jovens, os adolescentes, as crianças possam olhar para nós como servos de Deus e dizer: eu quero ser como o irmão fulano de tal, eu quero ser como a irmã fulana de tal, porque eles são iguais a Cristo. Era como o apóstolo Paulo fazia: sede meus imitadores, como eu sou do Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos buscar ser assim a cada dia, para que nós possamos ser um referencial de Deus nesse mundo. É para isso que nós estamos nesse mundo ainda aqui como igreja. Nós precisamos influenciar esse mundo. Nós precisamos ser um referencial de Cristo para as pessoas que andam se perdendo dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vizinhança. E que o Senhor nos levante a cada dia como servos dele e como exemplos de Cristo, como pequenos cristos aqui nesta terra, para que as pessoas olhem para nós e desejem o Senhor também. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que foi lida nessa noite. Nós te agradecemos, ó Deus. Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de nos debruçarmos sobre essa história tão bonita, ó Pai, dessa família. E essa história, ó Pai, de José, que acaba envolvendo os patriarcas de Israel. Nós temos uma parte nisso. O Senhor prometeu a Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra. E essa bênção que o Senhor prometeu a ele nos alcançou hoje. O Messias veio através da descendência de Abraão, o Senhor Jesus Cristo. E através dessa descendência nós somos alcançados. Mesmo sendo gentios, mesmo inicialmente não sendo um povo escolhido pelo Senhor, mas nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor já tinha um plano para nós. O Senhor já tinha nos escolhido desde antes da fundação do mundo, ó Deus. E nós te agradecemos por isso. Nós te agradecemos pela tua salvação que nos alcançou, ó Pai. Através de todas essas lindas histórias que nós estamos tendo o prazer e a oportunidade de meditar na tua casa, Senhor. Que nós possamos tirar lições para as nossas vidas. Que nós possamos olhar para esses homens de Deus e desejarmos andar como eles. Que naquele momento não tinham a Bíblia, que naquele momento não conheciam o Senhor Jesus Cristo, mas eles depositavam a sua fé totalmente em Ti, Senhor. E hoje nós temos muito mais facilidade para crermos, para termos fé no Senhor, e muitas vezes essa fé tem nos faltado, ó Pai. E nós clamamos pelo Teu auxílio nessa hora nas nossas vidas. Que nós possamos ser aqueles homens, ó Deus, de colocar a nossa fé em Ti, não por aquilo que vemos, ó Deus, mas simplesmente por termos fé no Senhor. Por confiar que Tu és um Deus vivo e que cumpre todas as promessas que o Senhor fez a cada um de nós. Nos ajude, ó Deus, e nos abençoe em nome de Jesus. Continua conosco, ó Pai. Nos ajude a sermos referenciais do Senhor Jesus Cristo onde quer que estejamos. Que o Senhor nos levante com ousadia do Teu Espírito Santo para anunciarmos do Senhor, ó Pai, onde quer que formos. Que sejamos instrumentos de bênção.
Que sejamos, ó Pai, servos e servas usados por Ti, ó Deus. É o que nós clamamos nessa hora, ó Pai. Nos auxilia, Senhor, nessa caminhada que não é fácil. Ser conosco, ó Pai, em nome de Jesus. E continua nos ajudando, nos abençoando. Toma essa igreja em Tuas mãos. Fortalece-nos a cada dia. Nos une no amor de Cristo. Que o amor, ó Pai, seja a marca pela qual sejamos conhecidos. Porque se nós amarmos uns aos outros, o mundo reconhecerá que nós somos do Senhor. Que sejamos conhecidos por esse amor, ó Deus. E que no meio de nós haja um amor puro, sem falsidade. Que no meio de nós haja verdadeiramente uma irmandade. Que nós possamos nos enxergar como um corpo a cada dia. E que nós possamos, ó Deus, nos esforçar para vivermos nos edificando mutuamente, ajudando uns aos outros no temor de Cristo. E que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Que juntos possamos ser uma igreja que glorifica o Teu nome, ó Pai. E que também é um referencial neste lugar, nesse bairro de Portão. Que essa igreja seja um referencial na cidade de Lauro de Freitas, ó Deus. Faz a Tua obra no nosso meio, ó Pai. Nos ajuda, nos fortaleça. Que o Senhor fortaleça o abatido. Que o Senhor conceda alegria àquele que está entristecido. Que o Senhor levante, ó Pai, aquele que está caído, ó, em nome de Jesus. E o Senhor traga de volta a Tua presença, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, ser conosco, ó Pai. Continua fazendo a Tua vontade nas nossas vidas, em nome de Jesus. Despede-nos em paz nessa noite, debaixo da Tua graça. Nos abençoa, nos ajuda. Leva-nos aos nossos lares, livra-nos de todo mal, Senhor. Colocamos diante do Teu altar todas as orações que foram feitas aqui nessa noite. O Senhor sonda e conhece os nossos corações. O Senhor sabe das nossas necessidades. E nós sabemos que o Senhor suprirá cada uma delas. E nós confiamos na Tua provisão e no Teu cuidado para cada um de nós. Obrigado, Senhor. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus permaneça hoje e para sempre no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém.